Voz e alergias. Se você tem essa preocupação, será que uma alergia pode afetar a minha voz? Como é que eu sei diferenciar que a minha voz está diferente por um processo alérgico? E quais são os principais cuidados que eu posso tomar? Então veja, se você está chegando agora aqui, eu te dou boas-vindas. Eu sou Eliana Schuff, comunicadora há quase 4 décadas, falando para uma rede de rádios atualmente por todo o Brasil, em rede nacional para diversas capitais do Brasil. E por conta de entrar no ar diariamente, eu preciso saber muito bem diferenciar quando eu tô com uma gripe, um processo infeccioso, um refluxo ou um processo alérgico, porque a voz é meu instrumento de trabalho. E aí você pode dizer, olha, eu não chego nesse nível, mas eu quero saber o que provocam alergias e o que a alergia causa na voz. Porque eu dou palestras, eu dou aulas, eu estou constantemente percebendo que a minha voz se altera. Então esse conteúdo é para você. Se você ainda não me segue, faz a inscrição aqui no canal, porque tem muita coisa para você maratonar, desde conteúdos de voz, dicção, articulação, língua portuguesa, as dicas, como preparar um discurso ou uma palestra, mas hoje especificamente eu vou falar da alergia. Vamos lá. Ponto número 1. O processo alérgico, ele normalmente denota uma situação, ele traz para você uma situação da qual, se você entrar em contato, você adoece. Se você tira do contexto aquilo que está te causando alergia, ela vai embora. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente não tem a menor ideia do que esteja causando alergia. E a alergia pode ser de um alimento, pode ser de um perfume, pode ser de um produto que você utilize. E a reação normalmente é a mesma. Coceira é a primeira delas. Você começa a sentir coceira no nariz ou coceira na garganta. Tem gente que chega a fazer até aquele barulhinho, vou tentar imitar aqui para você, aquele como se estivesse coçando a garganta com o fundo da língua, a base da língua. Ou a pessoa esfrega, ou até mesmo os ouvidos, os olhos. As portas de entrada, que estão todas aqui no rosto, na cabeça, do pescoço para cima, em toda a caixa de ressonância, você tem o ar que vem daqui, mas se você puser a mão, você vai sentir que o seu peito vibra quando você fala. Então, se você começa a sentir uma sensação de coceira, mesmo que seja uma coceira externa no pescoço, pode ser que a coceira seja interior. Esse é o primeiro, prurido, o nome técnico. A segunda coisa que você vai encontrar que pode mostrar para você que o processo realmente é uma alergia é que você vai perceber a vermelhidão e o inchaço da região. Então, quando a sua alergia atinge a sua garganta, você pode sentir um inchaço mesmo. E aí, com o inchaço, a sua corda vocal não tem espaço para vibrar livremente ali na sua garganta, na sua laringe. Você tem 2 cordas vocais, a prega vocal tá ali e ela, para vibrar, precisa estar livre, lubrificada, sem inchaço. Então a coceira e o inchaço são vilões para acabar com a sua voz. O que você vai perceber? Como um processo de defesa desse ressecamento, desse inchaço, o corpo começa a formar uma secreção. Quando a sua secreção ela tem uma coloração amarelada, quando ela tem uma coloração esverdeada e o muco, o catarro é grosso, normalmente é um processo infeccioso onde você precisa entrar com antibióticos. Mas quando você não tem nada disso, aquela secreção é fininha, feita uma clara de ovo, clarinha como a água, mas não para de escorrer o nariz ou a garganta, né? Fica caindo a secreção do nariz para a garganta e você começa a ter aquela tossinha para se livrar. Isso é um processo alérgico. O que é que acontece no processo alérgico? Você tem que tirar o agente que está provocando alergia. Por exemplo, às vezes você nem percebe, mas você deixa uma roupa sua guardada muito tempo no seu armário e ela pode criar ácaros.
E você, quando veste aquela roupa, mesmo que você tenha colocado ela no sol para tirar o cheiro de mofo ou de roupa guardada, você pode desenvolver um processo alérgico. Então, esse processo pode alterar sua voz? Sim, porque vai provocar aquela tosse alérgica. Segundo ponto, você pode ter usado nas suas roupas, na lavagem de roupas, um amaciante ou um sabão em pó ou um produto que tenha um cheirinho muito gostoso, mas ao mesmo tempo é forte demais e o suficiente para provocar algum tipo de alergia. Esse é o segundo ponto. Você pode começar a sentir coceira nas vias aéreas superiores, às vezes coceira do ouvido, do nariz, da garganta ou até mesmo dos olhos. Isso você vai notar que se você toma um banho, troca de roupa ou põe aquela roupa para lavar sem amaciante, você fica liberto dessa crise alérgica e aí a tosse diminui. Esse é um outro ponto para você perceber que você está com uma alergia. Tem uma dica aqui. Para você que gosta de colocar amaciante na roupa, na hora que você colocou a sua roupa na máquina e ela vai fazer o enxágue, ao invés de colocar uma tampinha de amaciante, você pode colocar uma tampinha de vinagre. Pode ser vinagre de álcool, vinagre, qualquer tipo de vinagre, mas não aqueles que tenham muito cheiro, tá? Você coloca uma tampinha de vinagre, o vinagre de álcool é ótimo, ele costuma tirar as bactérias ali, os ácaros, e também ele não provoca alergia e vai deixar sua roupa macia. E dificilmente vai ter alergia disso. Outro ponto de alergias: shampoos, condicionadores que vão criando aquela casquinha na sua cabeça, ou sabonetes. Então preste muita atenção, até mesmo perfumes. Quantas vezes você entra no transporte coletivo ou num ambiente onde alguém está com um perfume muito forte e você começa a espirrar? E aquela sessão de espirros, um atrás do outro, também começa a provocar uma coceirinha na garganta e a sua voz tende a ficar anasalada. Então a alergia vai provocar esse tipo de coisa. E como é que você faz na hora que você começa a espirrar? Evita limpar com papel, mesmo que seja um lenço de papel de boa qualidade. Se você puder limpar com água e sem passar o papel depois, ou uma toalha de tecido limpa, é muito melhor para você não ter aqueles pelinhos que soltam do papel que podem provocar alergia também. E uma outra coisa, água. E aqui eu vou ensinar, já nesse momento, uma coisa que eu já falei em outros conteúdos. Você vai beber em pequenos goles. Veja. Fica com a água um pouquinho na boca, que é para ela hidratar céu da boca, língua, aí você engole. De preferência, água fresca. Quando tá muito calor, você pode colocar água gelada, mas sem pedrinhas de gelo. Se tiver mediano, você coloca metade ou 2/3 da água gelada e a água normal. Mas se estiver muito frio, às vezes o próprio filtro já libera a água geladinha, então não acrescente gelo. Uma outra coisa, você tá tossindo, bebeu a água, não parou, ou quando você engasga, você vai gargarejar essa água, que além de aquecer levemente, vai formar uma turbulência que limpa a garganta e aí você engole assim. Sempre baixe o pescoço na hora de engolir. Se você engole com o pescoço levantado, você pode engasgar com a água. Por que que eu insisto em beber a água em pequenos goles? Primeiro, porque você vai estar hidratando constantemente. Eu bebi um gole, se eu ficar falando 5 minutos sem parar, a boca vai ficar seca. Se daqui 5 minutos eu tomo outro gole de água, eu hidrato novamente. É mais fácil manter a hidratação de 5 em 5 minutos, dando 1 ou 2 goles, do que tomando de uma vez. De uma vez você vai encher o seu estômago de água e não vai fazer a função de hidratar sua laringe, suas cordas vocais e a garganta. E quando você está num processo alérgico, quanto mais você lava, mais você vai tirar o agente que está provocando a sua alergia. Por isso que limpar o nariz com água é bom.
Beber o gole de água é bom. Lavar as suas roupas com menos produtos cheios de cheirinho. Usar algum tipo de perfume que você borrife na roupa e não diretamente na pele. Isso tudo vai ajudar bastante. E não se esqueça, é muito importante que você conheça o que te provoca alergia. Por exemplo, alergia de camarão. É uma alergia alimentar. Ela pode ser muito grave. Você pode comer o camarão e ele fechar a sua glote. O que é a glote? Aquela tampinha que fecha a sua traqueia para o alimento descer pelo esôfago sem ir para o pulmão. Então, quando ele tampa a glote, você morre por sufocamento se você não correr. E muitas alergias provocam esse tipo de edema de glote. Então é muito importante que você saiba. Você pode ter alergia a tomate, a molho de tomate. Você pode ter alergia a amendoim, a chocolate, alimentos quentes. Alergia a nozes, castanhas, frutos do mar. Eu, por exemplo, tenho uma alergia que não é muito comum, a maracujá. O que acontece? Quando eu tomo alguma coisa com maracujá, eu sinto uma queimação na garganta, como se eu tivesse tomado uma água fervente. Então, é alergia ao maracujá em si, até mesmo um maracujá que se coloca para dar sabor em água, também não me faz bem. Então eu evito, porque ele me dá refluxo. E o refluxo é uma coisa que queima. O que é o refluxo? É uma tentativa do organismo de colocar para fora aquilo que entrou e foi até o estômago e não te fez bem. Só que quando ele volta com aquele suco gástrico do estômago e queima. O refluxo é muito perigoso. A gente vai falar numa outra vez só a respeito do refluxo e o que ele provoca para as pessoas que têm. Pode provocar, inclusive, uma rouquidão constante. Mas voltando para a questão alérgica, você precisa saber do que você tem alergia. Eu sou alérgica a uma outra coisa que não é muito comum, mas é a gaseificação de bebidas. Ela é feita com gás, com CO2, e quando a bebida é gaseificada, se eu tomar uma água naturalmente gaseificada, que já tem aquelas bolhas e já sai da fonte dessa maneira, não dá. Mas a gaseificação, sim, é a mesma coisa que maracujá, desce queimando. Por que eu preciso saber disso? Porque se eu estiver com esse tipo de reação, a minha voz vai ficar mais abafada e alterada. Então, fica aqui uma série de dicas para você. Beber muita água vai ajudar você a se livrar da alergia. Tentar descobrir o que causa a alergia. Mas quando o processo entrou para valer, você precisa procurar um médico ou ir até uma farmácia mais próxima. Às vezes tem alguns antialérgicos que são vendidos sem receita, comprar e tomar. Não tem o que fazer. No momento que a alergia se instalou, você precisa combatê-la. Mas o mais importante é, combateu? Presta atenção, tome nota. Tomar nota do seu dia a dia vai te ajudar a saber. Se você coloca tudo que você comeu, o que você usou, que produtos, vai chegar uma hora que você vai perceber uma constante. Poxa, todas as vezes que eu usei o sabonete tal, eu tive alergia de pele. Todas as vezes que eu comi tal alimento, eu senti pigarro. É assim que você vai descobrindo a sua alergia ou fazendo um teste com um alergologista. Também é super importante. Mas fica aqui a dica, altera a voz, sim. Como fazer no momento que já começou o processo alérgico? Tomar um antialérgico e muito líquido. Muito líquido sempre, porque vai lavando. E descobrir o que está causando a sua alergia para que você não volte a tê-la e não tenha problemas de rouquidão, falha da voz, daquela voz mais abafada ou anasalada por conta de um processo alérgico. Gostou desse conteúdo? Foi útil para você? Que mais que você gostaria de aprender comigo? Deixa aí no seu comentário o que você sentiu a respeito desse vídeo e, ao mesmo tempo, eu te convido para, ao encerrar o vídeo, vai ali no meu canal, faz a sua inscrição ou encaminha esse vídeo para quem você conhece que está sempre com alguma alergia e com a voz alterada. Até a próxima!